Vamos lá, então, seção 3.4, a regra da cadeia. Muito atenção, que essa regra, então, é delicada, é muito importante e a gente precisa ter o máximo de atenção para conseguir compreendê-la, tá bom? Eu vou dar uma definição aqui, o argumento mais formal do livro, mas eu vou explicar, né? E eu acho que nos exemplos é que vai ficar, de repente, mais claro para vocês. Então, lá. A definição é assim, ó, a regra da cadeia. Se G for derivável em X e F for derivável em G de X, então a função composta, Fzão aqui, é igual a F círculo G, ou F composta de G, não é isso? Ou, como eu aprendi lá em 1900 bolinha, FOG, né? A função FOG, definida por f de x igual a f composta de g de x, é derivável em x, e f' é dada pelo produto. Então, imagine que eu tenho uma função desse tipo, uma função f, mas a f é composta de g. Ou seja, dentro da função f, eu tenho outra função inteira, que é a função g. Como é que eu derivo uma função que é composta? Essa é a grande pergunta. Como eu derivo uma função que é composta? Está aí a regra, então. Para eu derivar a função composta, o que eu devo fazer? Eu devo derivar a função composta pela g de x, não tocando no g de x dentro dela, ou seja, é como se eu derivasse a função de fora, não tocando no g de x na composição, ou seja, só repetindo o g de x, mas derivando a função maior, vezes a derivada justamente da função que está lá dentro da g de x. É essa a ideia. A função, a derivada da função que está fora, composta pela g de x, sem alterar a g de x, repetindo a g de x, vezes a derivada da função g de x de dentro. Tá bom? É basicamente essa teoria, então. Aqui só em outra nomenclatura, né? dy dx, você vai fazer derivada de y em relação a u e a derivada de u em relação a x. Ou seja, a função de fora derivando o y, que é a função de fora, repetindo o u, né? Ali sem alterar o u. E derivando a função de dentro em relação ao x, derivando a função de dentro. É a mesma coisa, só que em notações diferentes. Tá bom? Essa aqui é chamada notação de Leibniz, tá? Isso aí é regra da cadeia. Exemplo. Vou mostrar aqui agora. É o exemplo 1, né, dessa seção. Então, calcular a derivada dessa função aqui. A função f de x vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Aí, presta atenção. Aí tem uma pessoa que vai fazer assim, ó. Ah, professor, isso aqui é fácil. É só fazer assim, ó. Eu só vou tirar essa raiz, vai ficar x ao quadrado mais 1. A raiz é o mesmo que elevar a meio, e eu vou usar aquela regrinha lá, que joga aqui e subtrai 1 aqui. Então, f' de x derivada vai ser igual a meio, x ao quadrado mais 1, meio menos 1. F' de x igual a 1 sobre 2, x ao quadrado mais 1. Isso aqui, menos 1 é menos meio. Então, f' de x é igual a 1 sobre 2. Isso aqui joga para baixo com expoente positivo. Fica x ao quadrado mais 1 elevado a meio positivo. Meio positivo é o mesmo que você colocar na raiz e finalizou. Aí a pessoa, tem gente que vai pensar que é assim. Mas está errado. Por que está errado? Porque esse desenvolvimento utilizou-se essa fórmula aqui, ó. Todo o processo dessa fórmula. Só que presta atenção, isso aqui é só x. Quando você fez isso aqui, aqui não tem só x, não tem a função básica apenas. Tem o x ao quadrado mais 1. É diferente, por isso que não dá para você usar esse processo aqui. Tá bom? Então, muito cuidado ao utilizar e não confundir o uso das fórmulas. Tá bom? E das estruturas aqui. Então, isso aqui não dá para você fazer dessa maneira. Isso aqui você vai ter que usar a regra da cadeia, porque isso aqui é uma chamada função
composta. Como é que eu sei que é uma função composta? Tem duas funções aí. Que função? A função de fora, f de x, a gente vai chamar de um x ao quadrado, a raiz de x, por exemplo. Essa é a função que está de fora. Mas a função que está dentro é um x, de repente, em função... Eu vou colocar aqui, não vou colocar x, não, para não ser redundante aqui, tá? Nas letras aqui. Eu vou colocar aqui um f de u, tá bom? Agora, a função u que está lá dentro é uma função, é um f de u aqui, tá? Função de fora é um f de u. Esse f de u, não é isso? É a raiz de u. E a função que está dentro é uma função em x, que aí a gente vai chamar ela como x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então tem essa função e essa. Certo? Porque quando eu compor, né, essa função f, não é isso? Composta, né, de u de x, isso aqui é a função composta, né? É quando você, no lugar aqui do que tem aqui dentro, né, no caso aqui é o u, no lugar dessa variável u, você coloca essa função inteira, u de x, tá bom? Então, como é que seria? Ó, raiz, o que tinha aqui dentro? U. Quem que é o u aqui? X ao quadrado mais 1. E aí vira esse aqui. Ou seja, f de x é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ou seja, ela vem justamente dessa função composta por essa. Tá certo? Então, essa é a ideia. Isso é como você percebe, enxerga uma função composta. Tem que ter uma função dentro da outra. Ah, professor, mas é muito difícil. Bem, você precisa de uma certa prática, né? Mas você vai, rapidamente, você vai conseguir entender esse tipo de função. Por exemplo, se você tiver um seno de x ao quadrado, isso aqui é uma função composta. A função de fora é um seno de x, a função de dentro é x ao quadrado. Tá bom? Então, quando você tem assim, ó, f de x é igual a x mais 1 elevado elevado a x mais 1, deixa eu ver se vai dar certo aqui, ao cubo. Isso aqui é uma função composta. A função de fora é algo ao cubo e a de dentro é x mais 1. Certo? Função, quando você tem raiz, quando você tem expoente, você tem que ficar atento, que essas são, quando você tem função trigonométrica, é justamente os casos que mais acontecem, funções compostas, tá bom? Onde você consegue, pelo menos, enxergar com mais facilidade. Seno de cosseno de x, função composta. Quem é a função de fora? É o seno. Quem é a função de dentro? É o cosseno. Certo? Quem é a função maior? Essa aqui, que é o f. Quem é a função de dentro? O g de x. É o cosseno de x. E aí o seguinte, aí você vai entender a linguagem, né, a linguagem da regra da cadeia. Se você tem uma função f composta de g de x, como é que é a derivada disso aqui? A derivada, vamos colocar assim, ó. Como é que é a derivada da função f composta de g de x? É a derivada da função f composta da g de x sem alterar a g de x. Tá bom? Então, derivada de f composta pelo g de x vezes a derivada de g de x. Tá? Então, uma vez que você identifica quem é o f e quem é o g, aí você aplica essa regrinha. Então, vamos lá ao nosso exemplo agora, tá? O exemplo é o seguinte, calcule a derivada disso aqui, e a gente viu que isso aqui é uma função composta, né? Tá lá, isso aqui, ó. Tá? Então,
Eu vou pensar o seguinte, quem é a minha função f, a maior? Ou a minha f de u, a minha f de alguma coisa? Vai ser raiz de alguma coisa, raiz de u aqui. Ó. Vai ser a raiz quadrada, né? Aí você não vai colocar f de x ao quadrado mais 1, não. Aí você fez a função inteira já compôs ela. É a minha f de u, minha f que está lá fora. É só a raiz. E quem é a minha g? É o que está dentro. Tá bom? Sempre a g é a que está dentro, a g de x. Então, nesse caso, é x ao quadrado mais 1. E se você compor a f de g de x, no lugar do u, você vai colocar g de x, que é isso aqui, você vai ter essa função aí. Tá certo? Então, identificou f e g, aí você vai fazer esse processo aqui, ó, tá? Para derivar. Quem que é a derivada de f? Não tocando na g de x, deixando a g de x lá dentro. Então, você vai pensar aqui, ó. Quem é a derivada da função f de u? Aí você vai usar aqui, ó, u elevado a meio, porque a raiz de u é o mesmo que u elevado a meio, não é isso? Aí você pode usar aquela regra do x elevado a n, por quê? Porque isso aqui, o u é uma função. É como se fosse o x, é uma função simples, uma função direta, tá? Em função de u. Aí você pode calcular essa derivada de fora, que vai ser meio u elevado a meio menos 1. A derivada de fora, então, vai ser meio u elevado a menos meio. A derivada de fora vai ser igual a 1 sobre 2. Esse u elevado a menos meio cai para baixo, o expoente fica positivo. Expoente meio é o mesmo que a raiz. Então, f, né, derivada de u, vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de u. Certo? Só que a derivada de f composta. A f você deriva, mas a g de x está lá dentro. Já tem a composição. Então, você não vai colocar só u, você vai colocar a g de x aqui. Então, f', agora no lugar do u, você tem que compor ela pela g de x. Porque a função, vamos dizer aqui, ó, que a nossa função u é g de x também, tá? Tem que ter essa relação aqui. Tá? Então, u é g de x, então no lugar do u a gente coloca g de x, que é x ao quadrado mais 1. Pronto, fez a parte de fora. Essa primeira parte aqui tá ok. Aí tem que só multiplicar pela g' de x. Quem que é a função g de x? X ao quadrado mais 1. Quem que é a derivada? 2x. Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, na verdade, você tem que fazer isso e multiplicar por 2x. Vou misturar aqui as coisas, não. Vou até apagar aqui. Então, fez a FG de linha de x. E aqui você fez a G' de x. Portanto, a derivada, não é isso? De f composto de g de x vai ser igual f' de g de x vezes g' de x. F' de g de x a gente calculou, deu 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vezes g' de x é 2x. Você só pode simplificar aqui, ó, para resumir melhor. E a resposta é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Essa é a resposta final. Ufa, entenderam? Então, outro macete aqui. Vou tentar outro macete. F de x, de repente, para ficar mais fácil. X ao quadrado é mais 1. Na prática, um macete agora, na prática. Você deriva ela normalmente como se fosse uma expressão x a n, tá bom? Então, como é que seria isso? Então, f' de x vai ser igual x ao quadrado mais 1. Isso aqui é elevado a meio, não é isso? Aí você deriva isso aqui, tá? E vai ficar meio, né? Caiu para cá.
meio menos 1 lá em cima. Tá? Só que aí você faz isso como se ela fosse uma expressão normal assim. Só que aí você vai ter que fazer a derivada disso aqui. É isso que você vai acrescentar. Pronto, você pode indicar aqui. Pronto. Aqui, x ao 1 sobre 2, x ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar menos meio, né? Vezes a derivada disso aqui, 2x. Pronto, já matou aqui. Já pode até cortar aqui, já simplificou. A f' de x fica isso aqui, expoente negativo vem para baixo, lá em cima só tem o x, e isso aqui vem para baixo, né, com expoente positivo. Aí, para finalizar, coloca dentro da raiz lá, ó, da mesma coisa. Isso aqui dentro da raiz, né? Pronto. Fechou. Nota que é a mesma coisa, ó. Certo? Vamos ver outro exemplo. Essa é a regra da cadeia, tá? Aqui é a resposta dela, ó. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui tem... Ó, tem uma combinação, né? Justamente o que eu falei, de repente uma versão mais simples, né? Uma combinação da regra da potência com a regra da cadeia, né? Então, você considera, né? U elevado a n, faz a regra da potência, vezes a derivada do que está dentro, né? Em alguns momentos aqui, que envolve potência, isso aqui faz muito sentido, tá? Então, vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Derive. Exemplo 3. Você vai ter que derivar isso aqui, ó. X ao cubo menos 1 elevado a 100. Se você não tem uma propriedade dessa, meu amigo, isso aqui se torna extremamente difícil para você fazer. Tá bom? Mas agora, com a propriedade da regra da cadeia, ó, você deriva normalmente, como se fosse x a n, ou seja, se fosse x a n, o que você faria? N vezes x elevado a n menos 1, não é isso? Então, derivando isso aqui, 100, repete, 100 menos 1. Pronto. Só que você tem que fazer vezes a derivada do que está lá dentro. Ó. Esse é o x da questão que tem que acrescentar aqui, senão não vai dar certo. Tem que fazer a derivada lá da função de dentro, que é a função lá que está compondo ela, tá? Então, vamos lá. Y' vai ser igual 100x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes. A derivada disso aqui, derivada de menos 1, derivada de constante é 0. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, né? Cai aqui e subtrai 1 lá em cima. 3x ao quadrado. 100 vezes 3, 300, x ao quadrado, que multiplica x ao cubo menos 1, elevado a 99. Pronto, derivou. Ficou isso aqui. Com a regra da cadeia, aqui, ó, 300x ao quadrado, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Pronto, belezinha aí, sem muito problema. Tá certo? Esse aqui eu já tinha falado lá atrás, né? Derivado de A elevado a x é ln de A. Ele aqui só vai demonstrar usando a regra da cadeia, bom? Mas isso aqui a gente já viu lá atrás, em aulas anteriores. Mas como demonstrar a regra da cadeia, nós não vamos trabalhar com isso, tá? Vamos trabalhar com essa demonstração aqui, não. Então é isso, regra da cadeia é isso. Vou dar mais um exemplo, vou inventar um aqui agora, tomara que dê certo, tá bom? Tomara que dê certo. Vou dar mais um exemplo para nós finalizarmos essa sessão aqui da regra da cadeia, tá? Um exemplo aqui arriscado, né? Vou arriscar um exemplo aqui, ó. Calcule essa derivada aqui, ó, seno de x ao quadrado, bem simples aí, né? Qual que é a derivada disso aqui? Y', qual a derivada de seno de x ao quadrado? Função composta, né? Então, vamos lá, aplicando a regra da cadeia. Y' vai ser igual a derivada de fora composta pela função de dentro. Nota que aquela do expoente não faz sentido agora, porque você está trabalhando com seno, né? Você tem que ir mais para o conceito mesmo. Então, a derivada da função de fora, a função de fora é seno. Derivada de seno é cosseno.
cosseno mais, não de x apenas, de x ao quadrado, porque ela vai estar composta com isso aí. Vezes a derivada de dentro. Quem é a função de dentro? X ao quadrado. Então, y' vai ser igual a cosseno de x ao quadrado vezes derivada de x ao quadrado é 2x. Então, 2x cosseno de x ao quadrado, essa é a derivada. Capite? Você pode usar o GeoGebra também para lhe ajudar. Eu vou mostrar para vocês o GeoGebra. Vou mais um aqui, ó, mais um exemplo enquanto o GeoGebra abre. Derivada de x elevado a x. Eita, vou arriscar essa função aí, não sei não, hein? Essa função, vou colocar diferente, que essa função está com cara de que não vai funcionar, entendeu? Vou colocar isso aqui, x elevado a seno de x. Eita, professor, e agora? Agora complicou, né? Então, vou usar o conceito. Eu tenho que saber quem que é a função maior. Aí isso eu tenho que saber, né? Quem que está dentro de quem aí? O seno está dentro da função x ou o x está dentro da função seno? Ou, sei lá, algo parecido com o que eu falei aqui, né? Vocês estão entendendo. Qual que é a função maior? Essa aqui é a função maior e essa aqui está de dentro? Ou essa é a maior e essa é a de dentro? Tá? Essa identificação é importante, tá bom? Então, nesse caso, a função menor que está dentro é essa aqui, ó. Essa é que está dentro dessa aqui. Tá certo? Então, a nossa função f de u, por exemplo, seria x elevado a u. E o nosso u, que a gente pode chamar de g de x, vai ser igual a seno de x. Tá bom? Então, uma vez que você coloca, né, o u e substitui lá, compõe essa função, né, do u, que é um g de x, né? Quando você compõe ela lá, então vai virar isso aqui. Então, a função de fora é x elevado a alguma coisa, tá? Então, nós vamos fazer... mas esse caso aí vai ficar bem complicado, hein? Não sei se vai virar esse meu exemplo, não. Porque... enfim. Porque isso aqui eu acredito que eu não posso usar como constante, entendeu? Porque como é que ficaria então, ó? Deriva a função de fora, tá bom? Então, x elevado a... não vai dar. Não vai dar porque a gente não vai poder utilizar essa regrinha aqui, ó. Essa regrinha aqui é x elevado a n, tá bom? Porque n é um número. Que ficaria nx elevado a n menos 1. Beleza, mas isso aqui é um número, né? E eu tô aqui pegando uma função, aí eu não posso fazer, nesse caso aí, tipo assim, ó, seno de x elevado a seno de x menos 1, tá bom? É isso que eu quero chegar com vocês, porque essa propriedade aqui foi feita para n sendo número e não sendo uma função. Entendeu? Então, esse exemplo furou. Vou colocar um mais simples aqui. Vou colocar um mais simples. Seno de seno de raiz de x. Pronto, um exemplo que dá para a gente fazer aí, né? Calcular a derivada. Então, a derivada, quem é a função de fora? É o seno. A função de dentro, raiz de x. Tá bom? Beleza, essa aí dá sem problema.
Qual a derivada do seno? Cosseno, e eu tenho que compor ele com essa função de dentro. Vezes a derivada da função de dentro. dx deriva isso aqui, ó. Tá certo? Então, y' vai ser igual cosseno de raiz de x, já tá tudo bacana. Derivada disso aqui. Certo? Derivada de x elevado a meio vai ser igual meio x elevado a meio menos 1. Meio x elevado a menos meio, que vai ser igual 1 sobre 2x elevado a meio, que vai virar raiz de x, tá? Então, 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa derivada, só tentando organizar aqui, vai ficar cosseno de raiz de x sobre 2 raiz de x. Pronto, aí mais um exemplo sem muito problema. Vamos ver se o nosso amigo GeoGebra aqui nos ajuda, né? Então, eu vou colocar a função y é seno de raiz de x. Então, y é igual seno de SQRT raiz de x. Olha lá a função, então. Olha a função aí. Seno é igual a... y é igual a seno de raiz de x. Olha que função bacana aqui, ó. E vai embora aqui, ó. Ela também é uma função cíclica. Olha aí que bacana, que bonita ela. E vai embora, né? Beleza. Essa é a função. Agora eu quero saber a derivada dela. Então eu venho aqui, ó. Derivada. Essa é a primeira opção. Ele pede a função. Nota que aqui está definida uma função f. Só se eu só apertando F já aparece ali. Ele já vai entender que é a derivada daquela f. Ou y, ó. Y igual, tá. Ele vai entender que é essa função aqui. Então eu vou apertar F. Pá. Aqui, ó. Rapaz, a mesma coisa, ó. Cosseno de raiz de x sobre 2 raiz de x. Olha aqui, ó. Mesmíssima coisa. Bacana, né? E aí você consegue, no GeoGebra, com muita facilidade, ter um parâmetro aí para ajudar nos seus estudos. Vamos fazer a anterior, aquela anterior que a gente fez? Vamos ver aquela que eu falei que não ia dar? X elevado a seno? Y igual a x elevado a seno de x. Vamos ver se vai dar certo. Olha que função malucona, rapaz. Então, na mão eu acho que não ia dar muito certo, né? Eu falei, acho que isso não dá muito certo, tal. Mas vamos ver a derivada agora, se o computador calcula. Derivada. É claro, ele vai calcular. Eu não falei que, né? Melhor dizendo, eu não falei que era impossível. Eu falei que pelo método algébrico que a gente tem, não dá certo, né? É possível que ele calcule sim, sem muito problema aqui. Vamos ver. Olha aí, ó. Olha a estrutura, meu amigo, ó. Então, não, de fato, não era aquela coisa óbvia, simples, né? Só derrubar aqui o expoente, tal. Então, não foi bem isso, né? Deixa eu ver aqui. Seno de x elevado a seno menos 1. Pior que essa primeira parte foi isso mesmo. Aí aqui, vezes a derivada de dentro, mais derivada de seno é cosseno ln de... Deixa eu ver aqui o que deu isso aqui, meu amigo. Não era tão óbvio como a gente pensava, né? Mas ele fez assim, ó. Seno x elevado a seno menos 1 mais x elevado a seno cosseno de x ln de x. Tem a ver aqui, tem a ver com a derivada da exponencial, né? A elevado a x ln de a. E professor, A elevado a x ln de a. Oi. eu acho que Enfim, ela é ele não, bem complicadinha. Diga. eu acho que ele não derivou não, porque era para ser cosseno ali, né? E continuou sendo na resposta. Não, derivou sim, derivou. Tá derivada. Tá certo? Tá derivada sim.
É porque, como eu falei, é uma mescla aí ele vai usar uma mescla, ó. Essa aqui é a função normal, esse gráfico, ó. Função normal, x elevado a seno. Esse é o gráfico da derivada, ó, como ele derivou. Tem essa parte de baixo, ele é um pouco diferente da outra, entendeu? Ó, mas ele usou uma mescla aí de propriedades. Dá para a gente refletir depois e pensar certinho, tá? Mas não vamos ficar filosofando aqui infinitamente. O meu objetivo é que vocês aprendam a utilizar a regra da cadeia, tá certo? Entenderam como é que funciona? Pelo menos aí, de um modo já inicial, básico, como é que funciona essa regra da cadeia? Espero que tenham compreendido. Então, eu vou parar essa gravação nessa sessão, tá bom?